Noé é um personagem bíblico e sua história é registrada no livro de Gênesis. Noé vinha da linhagem de Sete, um dos filhos de Adão e Eva. Ele era filho de Lameque e neto de Matusalém. Já postamos aqui no canal a história de Matusalém. Se você ainda não viu, o link estará no card e na descrição deste vídeo para que possa assistir. Aos 182 anos, Lameque gerou um filho, deu-lhe o nome de Noé e disse: Ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento de nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Gênesis 5, versículo 28 e 29. O nome Noé é a variação do nome hebraico Noa, e significa descanso, repouso, de longa vida. Noé vivia numa época e sociedade completamente corrupta e pervertida. As pessoas do tempo de Noé colocavam suas expectativas e fé em qualquer coisa, abandonando o seu Criador e vivendo de uma forma em que transgrediam as leis de Deus. De acordo com a Bíblia e com o livro apócrifo de Enoque, nesse tempo em que Noé vivia, os anjos viram que as mulheres aqui da terra eram muito bonitas, e assim tomaram para si as que mais lhe agradavam. Essas mulheres engravidaram e tiveram filhos com esses anjos caídos, que vieram a ser os gigantes Nefilins. Você encontra em Gênesis 6, do versículo 1 ao 4. Esses anjos começaram a ensinar para as mulheres da terra técnicas de sedução, ensinaram toda forma de tecnologia e mistérios que para os homens não eram conhecidos. Então começou a aumentar a perversidade na terra. Os Nefilins eram gigantes muito ruins, que se voltaram para os homens e começaram a fazer mal para eles. Eles eram terríveis e devoraram tudo que viam pela frente. Eles não respeitavam nada e ninguém. Os homens ficaram inclinados para fazerem somente o mal. Provavelmente esses seriam os homens da linhagem de Caim, filho de Adão e Eva. Com isso, Deus ficou muito decepcionado e arrependido de ter criado o homem e quis destruir sua criação, desde o homem até os animais. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. Gênesis 6, versículos 5 a 8. Mas antes de continuarmos com a história de Noé, peço que inscreva-se caso seja novo ou nova por aqui. Ative o sininho das notificações para ser sempre avisado quando postarmos algum vídeo novo. Deixe também seu like para nos ajudar. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Um homem justo. Como já falei, Noé vivia numa época totalmente corrompida, onde todos abandonaram ao Senhor, somente ele era diferente. Ele era um homem justo e íntegro, totalmente diferente dos povos de sua época e andava com Deus. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Gênesis 6, versículo 9. Noé tinha sua esposa e família. A Bíblia não cita em nenhuma parte o nome da esposa de Noé. Há uma tradição judaica em que muitos acreditam que ela seria Noema, ou Naamá, uma mulher cananita, descrita em Gênesis 4, versículo 22. Já no livro dos Jubileus, é visto o nome dela como Enzara, e ela seria a sobrinha de Noé. Independente do nome da esposa de Noé, sabemos que ele era casado e quando tinha 500 anos de idade, teve seus 3 filhos. Naquela época era normal as pessoas viverem muitos anos. Tal exemplo foi o próprio avô de Noé, Matusalém, que viveu 969 anos. E era Noé da idade de 500 anos e gerou Noé a Sem, Cã e Jafé. Gênesis 5, versículo 32. Deus já estava sem paciência com o ser humano que ele havia criado e quis o extirpar da face da terra. E foi quando Deus falou com Noé nessa mesma época que mandaria um dilúvio para destruir toda a humanidade, desde os animais até o homem, pedindo a ele para que construísse uma arca, assim não seria morto no dilúvio nem ele e nem sua família.
Deus especificou com detalhes a Noé como seria a arca que ele deveria construir, dando todos os tamanhos e dizendo o que seria colocado nela. Noé também ouviu de Deus que ele e sua família entrariam na arca e nela seriam colocados um casal de cada espécie de animal. Você encontra em Gênesis 6, versículo 14 ao 22. Noé fez exatamente como o Senhor havia lhe dito. Começou a construir a arca. Nesse meio tempo ele pregava a palavra do Senhor àquele povo perdido. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, o pregoeiro da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. 2 Pedro 2, versículo 5. Provavelmente ele trazia a mensagem de arrependimento ao povo, mas eles não davam ouvidos ao que ele falava. Não era ridicularizado pelas pessoas de sua época. Aqueles homens ímpios não acreditavam no que ele dizia e talvez muitos até pensassem que ele estivesse louco em construir uma arca, já que nunca havia chegado na terra uma chuva tão forte para inundar os lugares. Somente a família de Noé o apoiava e acreditava nele, e isso era o bastante. Noé não desistiu ou desacreditou do que tinha ouvido de Deus, mas se manteve fiel em sua missão. O dilúvio. Passou-se então um período de 120 anos, entre as pregações de Noé ao povo e a construção da arca. Quando a arca enfim estava pronta, do mesmo jeito que o Senhor havia pedido a Noé que fizesse, ele deveria então começar a colocar os animais dentro dela. Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. De todos os animais limpos tomará para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea, mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus, 7 e 7, macho e fêmea, para conservar em vida sua espécie sobre a face de toda a terra. Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme a tudo o que o Senhor lhe ordenara. Gênesis 7, versículo 1 ao 5. Imagine para Noé ter que colocar cada animal dentro da arca. Não deve ter sido nada fácil essa missão, mas ele conseguiu, provavelmente com a ajuda de sua família. Quando todos já haviam entrado na arca, Deus trancou a porta pelo lado de fora e a terra começou a inundar. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. E no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram. E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites, e no mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cã e Jáfer, sua mulher e as 3 mulheres de seus filhos. Eles e todo animal conforme a sua espécie, e todo gado conforme a sua espécie, e todo réptil que se arrasta sobre a terra conforme a sua espécie, e toda ave conforme a sua espécie, pássaros de toda a qualidade. E de toda a carne em que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca. E os que entraram eram macho e fêmea de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor o fechou dentro. Gênesis 7, versículo 10 ao 16. Choveu durante 40 dias, e todos aqueles que não acreditaram nem deram ouvidos à pregação de Noé morreram afogados naquele dilúvio. Deus destruiu daquele dilúvio todo ser humano e todos os animais, somente ficou salvo Noé e sua família. Depois que a chuva cessou, a arca ainda flutuou nas águas por 150 dias, e só depois é que ela parou nos montes de Ararat. Após as chuvas cessarem, Noé enviou uma pomba para ver se as águas já haviam minguado sobre a terra, mas a pomba não achou repouso para os seus pés, e voltou para a arca. Passados 7 dias, Noé tornou a enviar a pomba para fora da arca, e no final do dia ela voltou com um ramo de oliveira em seu bico. Assim ele soube que as águas haviam baixado. Ele esperou mais 7 dias e tornou a enviar a pomba, que já não voltou mais para ele. Assim ele teve a certeza que as águas haviam de fato minguado. Você encontra em Gênesis 8, do versículo 1 ao 4. Noé permaneceu com sua família dentro da arca por 1 ano. Ele entrou na arca quando tinha 600 anos de idade.
no 17º dia do segundo mês, e saiu da arca no 27º dia do segundo mês do ano seguinte. Saiu com 601 anos de idade. Ele ficou dentro da arca mais ou menos 360 a 370 dias, que seria o equivalente a um ano. Vejamos nos versículos a seguir. E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se cessaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca, e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Então falou Deus a Noé, dizendo: Sai da arca, tu com tua mulher, e teus filhos, e as mulheres de teus filhos. Todo animal que está contigo, de toda a carne de ave e de gado, e de todo réptil que se arrasta sobre a terra, traze fora contigo, e povoem abundantemente a terra, e frutifiquem, e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele. Todo animal, todo réptil, e toda ave, e tudo que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. Gênesis 8, versículo 13 ao 19. Quando Noé saiu da arca, ele edificou um altar ao Senhor, e pegou os animais limpos que estavam na arca, e ali naquele altar ofereceu holocaustos ao Criador. O Senhor se agradou do ato de Noé, e disse em seu coração que nunca mais amaldiçoaria a terra por causa do homem. Deus fez com Noé uma aliança, onde prometeu a ele nunca mais destruir a terra com um dilúvio, fazendo aparecer então o arco-íris como um sinal dessa promessa. E assim a família de Noé repovoou a terra. O pecado da descendência de Noé. Mesmo Deus tendo poupado a família de Noé e toda a sua futura geração que viria a nascer, o pecado não desapareceu da humanidade. Logo depois do dilúvio, ao seguirem suas vidas, Noé começou a ser um lavrador de terras e plantou uma vinha. Certo dia fez um vinho com sua colheita e embebedou-se. Noé ficou nu em sua tenda, e um de seus filhos, por nome Cã, viu que seu pai estava nu e começou a zombar dele, indo ainda contar para seus dois irmãos o que havia acontecido com Noé. Sem e Jafé foram de costas até seu pai, com muito respeito, sem olhar para sua nudez, e o cobriram com um pano. Quando Noé recobrou a consciência e percebeu o que havia acontecido, amaldiçoou seu neto Canaã, filho de Cã, dizendo que ele seria servo de seus tios, Sem e Jafé, e abençoou Sem e Jafé pelo respeito tido com ele. Mas a descendência de Cã se tornou amaldiçoada por ter desrespeitado e pecado contra seu próprio pai. Você encontra em Gênesis 9, versículo 20 ao 27. Após isso, a descendência de Noé se multiplicou e se espalhou sobre a terra conforme a ordem que Deus havia dado a eles. Ali começou novamente a maldade a atuar em uma parte da descendência de Noé. Depois do dilúvio, Noé ainda viveu 350 anos e morreu aos 950 anos. Alguns intérpretes da Bíblia acreditam que ele pode ter falecido já nos dias de Abraão, na 10ª geração de seus descendentes. Noé aparece em várias passagens do Novo Testamento. Jesus citou seu nome em uma de suas pregações, mostrando que assim como foi nos dias de Noé, será também na sua vinda. Você encontra em Mateus 24, no versículo 37 ao 39. Ele também foi incluído na lista dos heróis da fé do livro de Hebreus. Vejamos. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Hebreus 11, versículo 7. Noé não foi perfeito, mas ele é um exemplo para todos nós de bom caráter e justiça. Ele temeu a Deus em todos os momentos de sua vida e confiou em sua palavra e honrando. Ele teve fé e por ela foi salvo do dilúvio. Que possamos ter a mesma obediência e confiança em Deus que Noé teve, pois só assim acharemos graças diante do Criador. Se você gostou de conhecer ou relembrar a história de Noé, peço que deixe seu like para ajudar nosso trabalho e inscreva-se caso seja novo ou nova por aqui no canal. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.